Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. A saúde pública ainda segue sendo um problema a ser resolvido. Um levantamento mostrou que, em São Paulo, a fila de exames no SUS cresceu 52% em 2023. A capital paulista tem agora 445 mil pessoas à espera de atendimento. Os anos passam e a saúde pública segue sendo um desafio para os governantes. A lista de espera para consultas e exames só aumenta. Um exemplo é a endoscopia, que atualmente conta com uma lista de espera de 97 mil pessoas, um aumento de 72% em comparação com o ano anterior. O levantamento também mostrou que, no mesmo período, cerca de 502 mil pacientes não foram atendidos na rede municipal paulista. O principal motivo associado ao paciente como faltas e remarcações, que representam 98,5% de todos os exames não realizados. Contudo, na contramão do aumento, os exames de ressonância e oftalmológicos caíram na cidade. Em 2022, pouco menos de 34 mil pessoas estavam na fila para a realização de ressonâncias, mas em 2023, esse total caiu para pouco mais de 10 mil, uma diminuição de 70% em um ano. Mesma situação dos exames oftalmológicos, que caíram de 7.500 para 6.800 pessoas na fila, uma queda de 9% frente ao ano anterior. Questionada sobre essa condição, a Prefeitura de São Paulo informou que vem trabalhando na construção de novas redes de saúde pública e na contratação de novos especialistas. Além disso, a Prefeitura informou também que vem empregando esforços para melhorar a qualidade no atendimento de saúde à população. E o Brasil registrou mais de 55 mil casos de dengue no começo deste ano, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde diz que o fenômeno climático El Niño está ligado aos números recordes da doença no país. O Brasil pode atingir números alarmantes de dengue em 2024. O Ministério da Saúde estima que os casos da doença variem de 1.700.000 até 5 milhões de casos, uma média de 3 milhões de registros da doença. A previsão de crescimento desses números é resultado de uma combinação de fatores, como o calor intenso, chuvas abundantes e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus que causa a dengue. Só nos primeiros 15 dias do ano foram quase 56 mil registros de casos de dengue no país, com 6 mortes. A incidência de casos está em 27,5 por 100 mil habitantes. No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 26.800 casos, ou seja, houve um aumento de 108% no número de casos, mas com 17 mortes. No ano todo, o país registrou 1.079 óbitos confirmados, com outros 211 ainda em investigação. Já com relação aos casos de dengue, foram diagnosticados 1.641.000, resultando em mais de 52 mil hospitalizações. Atualmente, todos os 4 sorotipos do vírus circulam no país. Uma situação considerada incomum pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essa circulação simultânea aumenta significativamente o risco de propagação da dengue, o que demanda medidas preventivas rigorosas. Uma nova subvariante da Covid-19 foi identificada no Mato Grosso pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Todos os pacientes diagnosticados com a nova cepa tiveram quadros graves da doença. Chamada JN2.5. A nova cepa, que é uma variação da Ômicron, foi encontrada após a seleção e sequenciamento de 15 amostras positivas para a doença nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 4 mulheres tiveram o exame positivo para a subvariante, 3 chegaram a ser hospitalizadas e, após alta médica, seguiram para isolamento domiciliar. Já a outra paciente tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e veio a óbito. Este caso permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica Local. Segundo a Secretaria de Saúde, não é necessário criar pânico, mas é preciso sempre estarmos em alerta aos sintomas gripais.
Além da recomendação do uso de máscara em caso de gripe ou resfriado, lavar as mãos com sabão ou higienizar com álcool, 70%. E, claro, procurar uma unidade de saúde para uma condução do quadro. Além do Brasil, a JN 2.5 já foi identificada no Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. E falando agora sobre economia, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que as contas de luz devem subir neste ano. As projeções apontam que a alta deve ficar acima da inflação. Os reajustes das contas de luz devem subir 5,6% em 2024. A ANEEL fez projeções inéditas com uma estimativa média para 52 concessionárias de distribuição do país. No ano passado, a agência previa alta de 6,8%. Mas o aumento efetivamente verificado foi de 5,9%. A projeção para os reajustes médios deste ano supera tanto as estimativas de mercado para o IGPM quanto para o IPCA, a inflação oficial captadas no último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. De acordo com a agência, uma das razões para a previsão de reajuste acima da inflação é a expansão da rede básica de energia, com leilões de linha de transmissão, que somam 60 bilhões de reais em novos investimentos. E as concessionárias precisam ser remuneradas via tarifa por esses investimentos. O segundo motivo é o aumento dos incentivos no setor. A conta de desenvolvimento energético, que reúne a ajuda de custo nas tarifas, é rateada pelos consumidores de todo o país e deve alcançar 37 bilhões de reais em 2024. No ano passado, foi de 34 bilhões de reais. Desde 2010, houve crescimento de 269%. A última causa da alta na conta de luz deve ser o fim da devolução dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculos de PIS/COFINS. Esse ano, resta somente um residual dos mais de 50 bilhões de reais que estão sendo devolvidos aos consumidores por pagamentos indevidos. Como a maioria dos créditos já foi usada em 2022 e 2023, neste ano o alívio fica menor. E quem vai às compras tem se assustado com o preço de alguns alimentos, como frutas, verduras e legumes. A seca ou as chuvas intensas em algumas regiões do Brasil têm afetado muito a qualidade e influenciado no valor dos produtos. Esse melado na ponta da cenoura indica que o produto não está legal, não. E isso acontece por causa do excesso de chuva em São Paulo e Minas Gerais, de onde vem o produto. O resultado é o aumento no preço. A caixa com 20 quilos de cenoura dobrou de valor em um mês. Passou de R$ 80 para R$ 160 na Ceasa. Menos produto, o preço aumenta, não tem como. O Joaquim tem um espaço onde vende na Ceasa. Ele cita outros produtos que aumentaram de preço. Repolho era na faixa aí de 45,50, hoje está 90 a caixa. E agora? Hoje está 95,100, né? Beterraba em média 45,50, hoje está 85, 95, né? Porque a produção, devido a tanta chuva, começa a estragar na roça mesmo. Antes de tirar do chão já está estragando já. Aí não tem como, a produção cai, a demanda é muito, tem que aumentar o preço, não tem jeito. Boa parte da alface que chega aqui até a Ceasa vem do estado de São Paulo, onde também está chovendo bastante. E é claro, o preço da alface já sofreu alteração. Cada caixa aqui tem 24 pés. Estava sendo vendida até dezembro, em média, por R$ 30, R$ 35. Agora uma caixa dessa não sai por menos de R$ 60. O Wilson vem todo dia à Ceasa para comprar produtos e revender. Está pagando mais e escolhendo mais também, já que a qualidade não está legal como antes. A gente tem que se adequar. Espero que seja passageiro, né? Que de repente volte a normalizar, volte a baixar. Lá no seu comércio para vender também tem que colocar um preço maior. Isso, né? Teria que repassar, né? Mas o comerciante é aquela coisa, a gente fica naquela dúvida, porque se você repassar, já fica complicado para você vender também, né? Porque quem acaba sempre pagando é o povo, né? A época de chuva vai até março. Até lá é torcer para que os preços não subam mais e para que a qualidade de folhas e legumes não vá por água abaixo.
Olha só, nos últimos 20 anos, mais de 4.200 pessoas morreram em desastres ambientais no Brasil. O Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro estão entre os locais mais atingidos. O prejuízo total ficou em 500 bilhões de reais. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Uma mistura de vegetação extremamente variada, dividido entre zona rural e zona urbana. Um país de extensão continental. Esse é o Brasil. Mas nos últimos 20 anos, todo esse território passou por momentos delicados. Nas últimas 2 décadas, foram 4.255 pessoas que morreram em razão de desastres ambientais no país e outras 8 milhões ficaram desabrigadas. O prejuízo chega a quase 500 bilhões de reais, segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que englobou casos de chuvas intensas, estiagens, inundações e ondas de calor. Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal se destacam entre os estados com mais pessoas afetadas. Dados da Confederação Nacional de Municípios apontam que nos últimos 10 anos, 93% das cidades brasileiras foram atingidas por desastres naturais, como tempestades, enxurradas, inundações e alagamentos. Os estudos referentes aos anos de 2013 a 2022 indicam que mais de 2 milhões de moradias foram danificadas. Dessas, 107 mil foram completamente destruídas. Considerada a maior tragédia ambiental do país, até o momento, o rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, que aconteceu em 2015, resultou na morte de 19 pessoas e na contaminação do rio, solo, mar e a destruição da flora. Em 2023, quase metade dos óbitos causados por desastres relacionados à chuva são do Rio Grande do Sul, de acordo com o CNM. Foi o ano em que o estado enfrentou situações climáticas extremas, como ciclones e tempestades, influenciados principalmente pelo fenômeno El Niño. E as chuvas no Rio Grande do Sul causaram um prejuízo estimado em 3 bilhões de reais e cerca de 67 mortes foram registradas durante todo o ano. Em setembro, a passagem do ciclone extratropical afetou mais de 90 cidades gaúchas. Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial em julho do ano passado indica uma tendência de aquecimento de longo prazo e um aumento no nível do mar em países da América Latina e Caribe. O documento destaca ainda o aumento das temperaturas, o que favoreceu períodos de incêndios florestais e a emissão de altos níveis de dióxido de carbono. Isso fez o Brasil vivenciar períodos de calor extremo e pelo menos 15 estados entraram em alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia. No Rio de Janeiro, por exemplo, os termômetros marcaram mais de 42 graus em novembro, com sensação térmica de 58 graus Celsius. O ano de 2024 não está sendo diferente. No início de janeiro, as chuvas que ocorreram no Distrito Federal vêm causando estragos em diferentes regiões administrativas. A governadora em exercício, Celina Leão, decretou estado de emergência devido ao mau tempo. Assim como no Rio de Janeiro, as chuvas do último fim de semana já somam 12 mortes até o momento. O balanço parcial aponta para mais de 47 mil pessoas afetadas pelas chuvas, pelo menos 331 desabrigadas e mais de 12 mil desalojadas. O acúmulo de lixo, além de prejudicar o meio ambiente, favorece o surgimento de mosquitos, transmissores de doenças e animais peçonhentos, o que, claro, acaba colocando as pessoas em risco por causa dos ataques. Olha só como ainda está o dedão do Christian. O menino de 14 anos é autista. Ele estava ajudando a recolher a sujeira no quintal quando foi picado por uma aranha. Ele não reclamou nada na hora pra mim. E à noite que ele reclamou de dor. E a gente achou que era batida, porque ficou roxo na hora, entendeu? E aí correu pro posto? A gente foi correr pro posto pra ver o que tinha acontecido. Aí os médicos falaram, batida, normal, mas aí no domingo que foi
que foi feito mais detalhes, né? Exame de sangue e tudo. Foi uma picada de aranha marrom. O Christian está tomando medicamentos e não quer mais nem saber de recolher o lixo sem proteção nas mãos. Segundo os especialistas, o que favorece o aparecimento de animais peçonhentos é justamente o lixo, seja dentro ou fora de casa. A veterinária e coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses explica que os animais peçonhentos têm hábitos noturnos. Tanto o escorpião quanto a aranha, eles têm hábitos noturnos durante o dia, que são os horários mais quentes, em locais mais sombreados, geralmente dentro das tubulações de canos de água, e à noite eles saem para se alimentar e ambos se alimentam de insetos. Então o horário que está mais fresquinho é o horário que eles saem para se alimentar. No ano passado, Campo Grande registrou aumento de 53% nas vítimas de picadas de aranha. 52 vítimas contra 34 do ano anterior. Já as picadas de escorpião diminuíram em 23%. Foram 931 em 2023 e 1.209 em 2022. Em caso de picada, a pessoa deve procurar o médico imediatamente. E para evitar o aparecimento de animais peçonhentos, aí vão algumas dicas. Deixar fechado, tampado os ralos das pias, dos chuveiros, né, dos banheiros, as grelhas dentro de casa, das varandas, colocar a tela embaixo. E é importantíssimo a gente lembrar, né, que esses animais aparecem, gostam de ficar em local que tem acúmulos de certos materiais de construção guardados, folhas que ficam no quintal daquelas árvores que a pessoa acaba deixando de limpar, também são propícios para acumular, né, e proliferar aranhas e escorpiões. A madrasta do Christian agora está mais esperta do que nunca. Cuidar do quintal, evitar contato com lixo direto, porque foi perigoso e está sendo perigoso, ainda mais com escorpião, aranha, entre outras coisas que pode acontecer, né? Veja a seguir. Diferença salarial entre homens e mulheres chega até 30%. E ainda, turismo aquecido. Brasil registra recorde de visitantes e movimenta a economia. Nós voltamos em instantes. Até já! Apesar do aumento na participação no mercado de trabalho, mulheres estão ganhando até quase 30% a menos que homens, ocupando a mesma função. E essa diferença é justamente mais sentida entre os que têm escolaridade maior. O mercado de trabalho brasileiro está ainda mais desigual. Os dados do CAGED mostraram que os cargos que exigem ensino superior completo têm uma diferença salarial de 29%. As mulheres recebem, em média, R$ 3.500. Já os homens recebem pouco a mais de R$ 5.000. De acordo com pesquisadores e economistas, um dos fatores que pode explicar essa diferença é a baixa presença de mulheres em posições de prestígio, como postos de gerência e diretoria, assim como em setores altamente demandados atualmente, como as áreas de ciência e tecnologia. Além do aumento da diferença de rendimentos entre gêneros, os números de homens empregados mais do que dobraram, se comparados dados de novembro de 2022 a novembro de 2023. No mesmo período, o das mulheres caiu 15%. Já quando vistos os dados de admitidos e desligados, os homens correspondem a cerca de 60% e as mulheres apenas 40%. A Justiça liberou o pagamento de atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde a processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros benefícios. Aposentados e pensionistas do INSS que entraram na Justiça vão receber R$1,5 bilhão de reais. O Conselho da Justiça Federal liberou o montante aos tribunais regionais federais, que vão definir o cronograma do repasse.
O valor corresponde a processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios de quase 100 mil beneficiários. No total, foram repassados 1 bilhão e 800 aos tribunais para quitar mais de 128 mil processos referentes a requisições de pequeno valor. A maior parte é para os segurados da Previdência. As requisições de pequeno valor são pagamentos atrasados de até 60 salários mínimos, ou seja, de até R$ 85 mil, pelos valores atualizados neste ano. As requisições são pagas em ações propostas no Juizado Especial Federal. Os atrasados que superam esse valor são os chamados precatórios. Quem entrou na justiça contra o INSS e deseja saber se está entre os pagamentos autorizados, deve consultar o advogado responsável pela ação ou entrar no portal do Tribunal Regional Federal responsável, que consta a data da emissão da ordem de pagamento. A ampliação do número de streamers e a segregação de conteúdos cada vez maior tem feito com que a população busque uma alternativa antiga, a pirataria. O que parecia um mercado consolidado, o ano passado mostrou o contrário. Em 2023, o número de acessos a sites piratas de vídeos, filmes e séries bateu recorde. Em todo o ano passado, esses sites registraram mais de 141 bilhões de acessos. Esses números representam um crescimento de 12% com relação ao recorde anterior de acessos piratas registrado em 2019, antes da pandemia começar. Os 3 países que lideram o consumo pirata de vídeo são os Estados Unidos, a Índia e a Rússia. Somados, representam 30% de todos os acessos à plataforma ilegais. Mas do outro lado da balança aparece o Brasil. O país ficou no top 10 dos países com menor acesso medido a plataformas piratas, próximos ao Japão, país que é notório por seus baixos índices históricos de pirataria. A posição brasileira reflete a distribuição global de pirataria de vídeo. O continente mais pirata do planeta hoje é a Europa, seguida de perto da Ásia. Obviamente, isso não significa que não existe pirataria de streaming no Brasil. Ela existe, mas é consideravelmente menor comparada aos níveis encontrados em outros países. Os dados foram medidos pela consultoria Kearney em parceria com a organização anti-pirataria inglesa Muso. Segundo o levantamento, essa condição é gerada pelo que os especialistas chamam de fadiga das assinaturas. Isso porque o aumento cada vez maior das plataformas de streaming tem causado frustração nos consumidores que não conseguem pagar. Isso torna com que a pirataria seja um alvo de buscas pelos consumidores. Eu vou mostrar agora um exemplo que comprova a importância de praticar exercícios físicos em qualquer momento da vida. Um irlandês de 93 anos virou objeto de estudo por ter uma idade biológica de uma pessoa na casa dos 30. E detalhe, ele começou a se exercitar para valer aos 70 anos. Vamos conferir essa história. Imagine estar com 93 anos de idade e ter a saúde entre 30 e 40 anos. Na Irlanda, Richard Morgan começou a praticar exercícios físicos aos 73 anos de idade. E o resultado surpreendeu. São 74 quilos, 80% de músculos e apenas 15% de gordura. A frequência cardíaca dele é de 153 batimentos por minuto. Geralmente, entre idosos, a frequência fica entre 50 e 60. Um exemplo de envelhecimento que virou caso de estudo. Morgan se exercita há 40 minutos todos os dias. São treinos fáceis, moderados e intensos. Levantamento de peso, é claro, e uma dieta alta em proteínas. O idoso pratica remo. Inclusive, já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do globo terrestre. E mais, se tornou o ganhador de 4 campeonatos mundiais de remo seco, o último em 2022.
Se um ex-padeiro, ex-fabricante de baterias, que não praticava exercícios regularmente, conseguiu, será que outras pessoas também podem continuar fortes e se adaptar bem à velhice? De início, eu quero lembrar a todos vocês que nós não estamos falando de um Superman. Na verdade, nós temos o vovô de 92 anos, campeão de remo, mas nós temos também fisiculturistas de 90 anos, nós temos maratonistas de 80 anos. Esses casos apenas refletem os cuidados tomados durante a fase adulta e também os benefícios que a alimentação saudável e o treinamento físico podem trazer para o nosso organismo. Todos os octogenários e nonagenários têm em comum alguns aspectos, como consistência no trabalho físico, dieta regrada e saudável, controle de fatores como tabagismo, etilismo, estresse emocional e, principalmente, constância. Fazer dia após dia aquilo que nós sabemos que é saudável para o nosso corpo, certo? No caso do vovô de 92 anos, foi relatado que ele tem uma alta carga de treino, um treino muito intenso, mas não poderia ser diferente porque ele treina para ser atleta. O que nós precisamos entender é que, se nós desejarmos qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida, nós não precisamos treinar como atletas. Basta que nós aplicamos na nossa rotina alimentação saudável e exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Assim, todas as pessoas conseguirão chegar na terceira idade com uma excelente qualidade de vida. E você, está preparado para uma nova vida saudável? Um passo de cada vez. Que bacana, hein? Parabéns pela história. Nunca é tarde para começar a praticar exercícios físicos. E olha só, mudando de assunto, em janeiro de 1959, começava aqui no Brasil a produção do lendário Fusca. Quem tem mais de 30 anos lembra como o Fusca era o queridinho entre os carros. O modelo foi um dos mais vendidos no país por décadas e, para muitos, deixou saudades. Para-choques, maçanetas, bagageiros, rádio, rodas, placa preta, volantes, para-brisas. Preto, verde, cores diversas e variadas. Para jovem, adulto, família, homem, mulher. Esse é o Fusca. A paixão pelo Fusca! São muitas as histórias e memórias. O meu Fusca eu comprei de um amigo, de uma maneira bem inusitada. Ele parcelou para mim 10 vezes, paguei mensalmente rapidinho. E com o passar do tempo, o Fusca foi se tornando aí um membro da família, onde a gente vai em vários eventos aí de Fusca pelo nosso estado, eu, minha esposa e o meu filhinho de 2 anos. E ele também virou meu carro do dia a dia no meu trabalho. Eu trabalho com decoração em tambores de metal, então eu carrego os tambores para cima e para baixo com ele, adesivei ele com a logo da minha empresa e assim a gente vai vivendo essa paixão aí imensa pelo Fusca. Aprendi a dirigir no Fusca, tirei carteira de motorista no Fusca, né? E para mim o Fusca é para trabalho, é para relaxar. Vai para 23 anos que eu tenho esse Fusca, que eu conheci o Fusca quando conheci minha esposa. Agora tá eu, esposa e o Fusca sempre junto. Minha paixão pelo Fusca começou com uns 3 anos mais ou menos, não me lembro porque era muito pequena, né? Mas assim, tenho fotos, tudo na minha época, minha mãe tinha um Fusca 82, né? E para onde ela ia, ela me levava no Fusca, então desde então eu gostava bastante do Fusca. E aí depois você conheceu o seu esposo, como é que foi essa continuidade com o Fusca? Então, ele também sempre foi apaixonado por Fusca, né? E ele tem imagens também desse fato. E quando tinha outros eventos na cidade também ele ia com o Fusca dele, né? Que não era esse aqui é nosso agora, né? Então, assim, sempre teve essa continuidade. Até o meu filho, João, a outra pequenininha, a Aurora, também são apaixonados pelo carro. Meu amor pelo Fusca, minha paixão, vem exatamente do meu pai. Cresci ouvindo as histórias dele, do famoso Fusca com a placa final 8000, que tanto ele como os amigos dele falam. E quando chegou a minha hora de ter o primeiro carro, foi um Fusca. E ele me surpreendeu, me dando a oportunidade de ter um Fusca muito melhor do que eu poderia sozinho ter. Eu fiz a cirurgia do ombro, não podia mexer o ombro, mas podia mexer a minha mão. E aí, fazendo crochê, eu fazia a fisioterapia ao mesmo tempo e
e fiz essa capa de crochê gastando 14 novelos de linha para fazer essa capa do banco. E fez um diferencial, é o Fusca da Dona Ramona, é o único que tem crochê. É o carro fora de linha mais emplacado no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, existem 21.579 Fuscas registrados no Detran. Os brasileiros aproveitaram o primeiro ano pós-pandemia para viajar a destinos turísticos nacionais. Diferentes regiões do país tiveram recordes de visitantes que movimentaram a rede hoteleira e a economia. Ecoturismo e o turismo de experiência estiveram entre as preferências em roteiros de viagem dos brasileiros que movimentaram a rede hoteleira e aqueceram a economia de destinos turísticos nacionais. Os atrativos bateram recorde de visitação no ano passado. Um dos destinos mais visitados do país fica aqui em Mato Grosso do Sul. Considerada a capital do ecoturismo do Brasil, com mais de 40 atrativos, a cidade de Bonito recebeu ao longo de 2023 300 mil visitantes, o maior fluxo desde 2015, quando passou a ser feito um levantamento mensal pelo Observatório de Turismo e Eventos do município. Águas cristalinas que são um convite para o mergulho, trilhas de tirar o fôlego, grutas e cachoeiras estão entre as opções da cidade sul-mato-grossense. Já amantes do friozinho optaram por passear pela Serra Gaúcha, especialmente em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, que se destaca pela arquitetura e gastronomia. O município bateu um recorde histórico de 8 milhões de visitantes, um aumento de 6% em um ano, de acordo com dados da prefeitura. Com esse ritmo intenso de viagens, a rede hoteleira tem alcançado índices de crescimento em ocupação. Na estância turística de Olímpia, que fica no interior de São Paulo, quase 5 milhões de turistas ficaram em hotéis, 40% a mais do que o ano anterior. Diante desse aumento, o setor está otimista para 2024, conforme aponta o estudo de orçamentos hoteleiros. A previsão é ampliar a ocupação dos estabelecimentos em 5% no comparativo com 2019, ano pré-pandemia, tanto na América do Sul quanto na Central. Sabe aqueles lugares interessantes que a gente passa na frente e nem sabe? Toda cidade tem, e hoje nós vamos mostrar um desses daqui na capital paulista, o Teatro Liberdade. Quem não conhece ainda, vale a pena visitar. Localizado no bairro da Liberdade, é uma ótima opção para passeio, tem espetáculo para todas as idades. Inaugurado no dia 16 de agosto de 2019, o Teatro Liberdade tem se destacado como um dos ambientes mais aconchegantes de São Paulo para se ver uma peça. Parte desse conforto vem de sua nova estrutura, que se renova com frequência, e também pelos serviços prestados ao cliente. Essas inovações, somadas a um ambiente confortável, é considerado o segundo maior teatro de rua da capital paulista. Os seus mais de 900 lugares demonstram sua capacidade. Mas o seu começo não foi como a gestão esperava. E logo de 2019 até março de 2020 é um processo de arranque, e aí quando se inicia o arranque mais sólido vem a pandemia, né? Mas a gestão de Manuel conseguiu lidar de uma forma mais consistente e o Teatro Liberdade passou a se estruturar pensando no pós-pandemia. Nós fomos o primeiro teatro do Brasil a arrancar com um Broadway em 2021 e daí até hoje nunca mais paramos. E realmente, o que é apresentado pelo teatro acaba por se tornar uma opção cultural interessante para os moradores e turistas de São Paulo. E olha que sua programação é considerada eclética, ou seja, agrada diversos tipos de gostos. No Teatro Liberdade é possível encontrar peças teatrais, stand-ups e até mesmo musicais. É
Essa junção faz com que as programações atinjam do público infantil até os idosos, passando por todas as gerações. E nós conseguimos atingir, de fato, todas as faixas etárias. Nós temos hoje, por exemplo, um espetáculo em cartaz que é uma festa à família. Nós temos a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó e muitas vezes a bisavó da criança. E que todos desfrutam de um conteúdo fantástico. Que maravilha! É linda! Eu sei! E é aqui, no Teatro Liberdade, que a população encontra um espaço onde a modernidade se une com a história e a tecnologia auxilia o público a ter uma melhor experiência no espetáculo. Tudo isso com um pensamento sustentável. Manuel explica que o espaço sempre busca garantir uma filosofia ecológica. Isso é um cuidado muito grande que nós temos hoje, tecnicamente, em relação ao público. Gostamos muito de ter produtores que digam para nós, a gente tem um cenário, mas ele é feito com materiais recicláveis, é um conjunto de produtos que não vão poluir o meio ambiente quando nós formos desapegar desses materiais. Então são conceitos que a gente olha, observa e tem muito valor na hora de construir uma pauta no Teatro Liberdade. São exatamente esses valores e diversidades na programação que atraem todas as semanas muitas pessoas para o local. Com isso, o Teatro Liberdade se torna uma ótima opção para o fim de semana. Uma dica cultural que, por muitas vezes, passa despercebido pelos nossos olhos. O teatro fica localizado na Rua São Joaquim, número 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Para maiores informações, entre no site teatroliberdade.com.br e acompanhe a programação. Estou pronta, então... Que bacana, hein? Uma boa pedida para o fim de semana. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela companhia, um excelente fim de semana para você. Até mais!